Olá, boa noite, um prazer estar aqui. Estamos ao vivo no nosso programa Boa Vida e hoje nós temos dois assuntos muito especiais. Primeiro, porque as férias de julho estão chegando e de repente é hora de você parar um pouco e cuidar de si mesmo. E segundo, porque são meus amigos, eu adoro conversar com meus amigos aqui e apresentar a vocês. O primeiro você já conhece, ele esteve aqui no começo do ano e eu estou trazendo de volta justamente por causa das férias de julho, que é o Dr. Bernardo Magacho. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Dr. Bernardo, ele é oculoplástico e está na hora de você se olhar no espelho. De repente, se você tem alguma insatisfação, prestar muita atenção nas explicações do Dr. Magacho, porque ele trabalha a harmonia facial como um todo, de forma muito natural, você vai ver no programa de hoje. Nossa segunda entrevista também é uma pessoa muito querida, é meu médico angiologista e cirurgião vascular, Dr. Vladimir Gonçalves. Boa noite, doutor. Nós vamos falar sobre varizes, tratamento, as novidades. Não tem nada a ver você ficar com aquela teiazinha de aranha na sua perna, enfeiando a sua perna. Ou então, se você tem dores e precisa tratar as suas varizes, varizes são uma doença. Dr. Vladimir vai nos responder essas e a todas as outras perguntas. Fique ligado porque o programa Boa Vida está só começando. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Boa noite, outra vez. Estamos aqui com o oftalmoplástico ou oculoplástico Bernardo Magacho. Nós vamos falar sobre rejuvenescimento facial. Hoje em dia, o rejuvenescimento facial ele passa por um planejamento de todas as camadas da pele. Doutor Bernardo, o senhor tem feito um trabalho que tem chamado muita atenção justamente por conta dos resultados harmônicos dessas cirurgias e desses procedimentos. O que é o Remin, são técnicas criadas por você? Olha, Aurélia, primeiramente queria agradecer a presença aqui, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, né, tentando esclarecer aqui ao máximo, né. Eu que agradeço. Essa questão do rejuvenescimento, né, hoje as técnicas mudaram bastante, os resultados hoje são cada vez mais naturais, a questão da segurança do procedimento também é enorme, né. Quanto ao Remin, o Remin é um termo que eu criei para que ele reúne todas as técnicas do rejuvenescimento facial, né? A gente justamente estuda o envelhecimento e depois cria técnicas contra esse envelhecimento. O termo Remin significa rejuvenescimento minimamente invasivo. Então, uma associação de técnicas minimamente invasivas no combate ao envelhecimento. Essas técnicas, elas podem ser feitas num único dia e podem também ter uma programação de curto a médio prazo ou a longo prazo? Justamente. O Remin você pode dividir ele, a gente chama de One Day Remin, né, que seria feito em um dia. A gente associa desde as técnicas cirúrgicas, as técnicas, os procedimentos mini-invasivos, as tecnologias, né, tudo num time só, numa vez só. Tá? Você pode fazer ele também progressivo, né? Você divide em etapas esse tratamento dependendo da demanda desse paciente. Então, tudo isso vai depender da conversa que a gente tem com o paciente, das necessidades dele, do tempo que ele tem,
né? E a gente entra num acordo ali para fazer esse rejuvenescimento personalizado, que é o Remin. De repente, uma pessoa tem assim, um acontecimento, ou o casamento dela, ou uma festa de aniversário, ou um evento em que ela precisa estar bem bonita, bem arrumada, então ela pode, de repente, recorrer a esse um dia, né? Esse One Day Remin. Isso. Hoje é o que a gente tem mais feito, né? One Day Remin, por quê? A pessoa só faz uma vez só o procedimento, né? Então, quer dizer, ela entra, se precisar de entrar no centro cirúrgico, ela entra uma vez só, faz em uma etapa só, né? E os resultados se somam e é impressionante como depois de 15 a 20 dias essa paciente já está assim, quase totalmente recuperada. Na verdade, esse Remin, ele tem chamado muita atenção porque são vários procedimentos associados, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que ainda não queira se submeter a um lifting facial, a uma cirurgia de face, mas ela quer uma renovação celular, ela quer uma produção maior de colágeno, quais são as opções que ela tem? Olha, as opções são inúmeras, né? A gente tem um leque muito grande, um arsenal muito grande para trabalhar aí dentro do Remin, tá? O que é o princípio básico do Remin? A gente avalia todas as camadas do rosto. O que seriam essas camadas? Em primeiro lugar, de fora para dentro você tem a pele, né? Abaixo da pele você tem a gordura, que é o que a gente chama de tecido subcutâneo, e abaixo o músculo. Então vai depender do envelhecimento em cada camada dessa. Então tem paciente que tem um envelhecimento maior da pele, tem outros que tem um envelhecimento maior do tecido subcutâneo, que é essa gordurinha abaixo da pele, e tem outros que tem um envelhecimento maior da camada muscular. Então isso vai depender de cada paciente. Por exemplo, né? Pele, o que a gente tem na pele? A pele, a gente tem com o tempo, a gente tem uma desorganização das fibras elásticas, do colágeno da pele, uma diminuição dessas fibras, a gente tem as manchas que podem aparecer, as ruguinhas finas, então tudo isso a gente vai analisar, né? Na gordura, o que acontece na gordura no processo de envelhecimento? A pessoa ela tem uma redistribuição dessa gordura, então ela tem uma absorção em determinados locais, geralmente na parte média do rosto, né? Sulcos, lábio, né? Por isso que o lábio vai encovando um pouquinho. O rosto, a maçãzinha do rosto vai perdendo aquele formato triangular do rosto jovem, né? E um acúmulo na parte inferior, né, do rosto, as bolsinhas de gravidade, papada. Então, tudo isso é um processo de envelhecimento da camada subcutânea. Isso deve ser avaliado. Tem pessoas que a gente tem que fazer uma redistribuição. Tira a gordura de determinados locais e coloca na maçãzinha do rosto, por exemplo, no sulco, no lábio. Isso para voltar a ser aquele rosto triangular do jovem. Né? Porque você procura uma simetria, né? Uma harmonia entre as partes e harmonia entre todas as áreas do rosto. Justamente. Né? Os peelings, vamos falar um pouquinho dos peelings. O que você tem, que você acha interessante para rejuvenescimento através de peeling? Olha, o que mais assim é impactante, né, o mais rejuvenescedor de todos, hoje no mercado, eu não conheço nada mais rejuvenescedor do que o peeling à base de fenol, né? Ele é um peeling altamente rejuvenescedor que chega até na camada profunda da pele, né? O peeling de fenol, por que ele é diferente dos outros peelings? Porque ele apaga a célula de memória da pessoa, né? O que é essa célula de memória? É a célula que produz as células da pele da pessoa. Então, essas células de memória, ela está muito de acordo com a idade do paciente, os hábitos de vida. Então, se é um paciente fumante, um paciente que está sempre em contato com o sol, ele vai ter um envelhecimento mais precoce, né? Então, o fenol, ele passa essa camada, apaga essas células de memória, né? E ativa células de memória que estão numa camada mais profunda. Então, essas células de memória são células praticamente virgens. Por isso que aquela pele que nasce é uma pele muito nova, uma pele impressionante, muito lisinha. E ela nasce, o interessante é que ela nasce já tensionada, né? Então, se a pessoa tem um excesso de pele, com o peeling de fenol, esse excesso de pele vai embora, porque a pele dá uma tensionada, não dá? Justamente. Agora, depende do tamanho desse excesso. Né? O que a gente pode fazer, às vezes, é mesclar a cirurgia com o peeling de fenol, porque a cirurgia, por exemplo, ela vai tratar o quê? A quantidade, vai reposicionar as estruturas do rosto, que às vezes estão caídas, né?
ela não vai mexer tanto assim na qualidade da pele. Daí a gente entra com os pires ou os lasers. É por isso que é personalizado. Cada um tem um tratamento específico, porque o peeling de fenol, por exemplo, é para uma pele mais envelhecida, né? Uma pele um pouco mais maltratada. Justo. Você pode trabalhar o peeling de fenol tanto na questão de rejuvenescimento, como, por exemplo, cicatriz de acne. Pessoas que teve as acnes, aquelas espinhas na infância, ficou com o rosto cheio de cicatriz. O fenol é muito indicado para isso aí. Agora, o laser é demais também, né? O laser de CO2. Demais. Hoje o laser está na moda, né? O laser de CO2, todo mundo já chega no consultório perguntando do laser de CO2. É muito bom, realmente o resultado dele é excelente, tem muita indicação, é um procedimento muito seguro, pode ser usado praticamente no corpo, no rosto inteiro. As rugas, normalmente, elas são parte da genética, elas ditam, né, a sua genética e também as agressões externas, né, o que você faz a sua pele sofrer, tanto o cigarro, a poluição, o sol, enfim. Quais são os tratamentos que você oferece para as rugas finas e aquelas rugas também em que já há uma rachadura e talvez um preenchimento aí para melhorar o aspecto dela? O que você tem para as rugas? Olha, você frisou bem essa questão da ruga, né? A ruga, existem vários tipos de ruga, né? Então, ao analisar, ao estudar o paciente, a gente tem que saber se essa ruga é dinâmica ou estática. O que é isso? A ruga dinâmica é aquela ruga que quando a gente fala, conversa, ela está ali sempre mexendo, né? São rugas geralmente consequentes ao a gente gesticular, por exemplo, essa parte superior do rosto, que são os pezinhos de galinha, né? Essas rugas nessa região que chama glabelares, na testinha, são rugas, na maioria das vezes, dinâmicas. Então, a gente entra com um mecanismo que a gente chama de paralisia, né? O melhor tratamento hoje é o toxina botulínica, né? Que a gente tem nomes comerciais, o Botox, o Dysport, Prosigre e outros aí. Então, para a ruga dinâmica, é muito interessante a questão da toxina botulínica. Porque paralisa essas ruguinhas, essas expressões que a gente, né, que a gente insiste nas contrações musculares por conta da expressão. Justamente, esse é um tipo de ruga. As rugas estáticas, por exemplo, esse sulco do nariz até a boca, né, da boca até o finalzinho da mandíbula, né, que é o famoso bigode chinês, ela também tem vários tipos de tratamento. Se é uma ruga inicial, a gente pode usar o preenchimento, né? Se for uma ruga mais, que a gente chama de classificação de terceiro grau, por exemplo, quando tem uma queda da borda dessa ruga, a gente tem que atuar nessa queda também. E aí entram os tratamentos para levantar aquele tecido vizinho e se ficar alguma pele machucada, fraturada, a gente pode fazer esse preenchimento. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar exatamente disso, de como levantar as estruturas que, afinal de contas, a gente está aqui, a gravidade está mandando tudo para baixo. E a face obedece à força da gravidade, além de todo o processo natural de envelhecimento. Mas como é que a gente pode levantar as estruturas da pele e ficar com esse aspecto natural e rejuvenescido? Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Magacho. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta, ao vivo, são 8h21. O seu programa Boa Vida conversa sobre rejuvenescimento facial com o Dr. Bernardo Magacho, que é criador da técnica Remin,
que na verdade é uma associação de várias técnicas minimamente invasivas e que dão o rejuvenescimento, a harmonia facial. Antigamente uma plástica era visível, aquela pessoa fez plástica, porque ela ficava estática, ela ficava esticada, normalmente com aquela cicatriz enorme aqui. Hoje em dia não se leva em conta apenas o excesso de pele, porque para ficar esticada era só o excesso de pele que era retirado. Também se leva em conta as estruturas, né, da face. Vamos falar um pouquinho sobre o levantamento dessas estruturas, doutor? O que o senhor pode fazer e quais são as técnicas que podem melhorar esse aspecto envelhecido e caído da pele? Isso, assim, uma queixa muito comum que tem no consultório, os pacientes sempre chegam lá, né, queixando, amedrontados, né, da questão do esticamento do rosto artificial, né, e da cicatriz. Isso aí é uma pergunta, 100% dos pacientes sempre estão questionando sobre isso aí. O que acontece é que mudou muito, né? A plástica de hoje já não é mais como era antigamente, né? Antigamente, como eu estava falando daquelas camadinhas, pele, gordura e músculo, os cirurgiões queriam compensar toda a queda do rosto na pele, então puxava demais, esquecia do músculo, esquecia da gordura. Hoje ficava não. Até uma distância enorme aqui. Aumentava a distância da borda, do rebordo orbitário até a implantação do couro cabeludo. Né? Hoje não, hoje a gente reposiciona as estruturas. A gente justamente vai atuar contra aquele envelhecimento. Então a questão muscular é muito mais importante do que a da pele. A queda muscular é muito mais importante do que a da pele. Então para você suspender, para reposicionar um rosto, você tem que atuar na camada muscular. Entendeu? Então, hoje a técnica de eleição é a ritidoplastia, né? Que é os lifts. Só que os liftings hoje, eles estão mais reduzidos. Por exemplo, antigamente o lift fazia uma incisão todo, né? A gente falava um flap coronal, uma incisão em diadema, descia, contornava toda a orelha e descia aqui. Hoje não, a incisão já começa aqui da costeleta, né? O descolamento é menor. Isso é um trabalho hoje na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que fizeram o mini lift, que é um lift com descolamento mínimo. Os resultados a longo prazo são iguais ou até melhores do que os lifts com descolamentos maiores. Por quê? Com o mini lift você preserva os feixes que a gente chama vasculo nervosos. O que é isso? A irrigação, a inervação de toda a pele vem da camada profunda. Com o mini lift você preserva isso aí. Então a pele não tem alteração, você não tem atrofia de pele. A pele continua uma pele bonita, né? A cicatriz muito boa do lift, porque tem sangue. O sangue que leva células inflamatórias, leva o oxigênio para aquilo ali. Então a questão do tratamento muscular é de real importância para esse mini lifting, ele pode ser feito só na pálpebra também, não é? Porque vamos supor, a pessoa eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho um certo medo de cirurgia, principalmente nos olhos, porque eu tenho medo de perder a função do olho. Então, como é que você trabalha o levantamento e a redução de pele da pálpebra, ou até mesmo as olheiras, preservando a função ocular? Tá, outra coisa, no remin, o que a gente vê? A gente vê essas camadas, né, como eu sempre estou frisando, e divide o rosto em 3 segmentos, o terço superior, terço médio e terço inferior, tá? O que a gente tem no terço superior? Quais são as marcas mais expressivas nessa parte aí? A gente tem as linhas da região da testa, né, pezinhos de galinha, e a área periocular. Hoje, no remin, a gente associa as cirurgias plásticas, palpebrais, que hoje a gente está fazendo com um corte a laser, então recuperação do paciente, sangramento, tempo cirúrgico é muito menor. Mas a plástica só com laser? Tudo com laser, mas é um laser de corte. Existem vários tipos de laser. Tem laser de corte, laser sem corte, cada um tem uma função. Mas qual que é a vantagem de se fazer o laser, a plástica ocular com laser do que a cirurgia convencional? Bom, o laser, quando você faz cirurgia com laser, você passou o laser na pele, na incisão ali não tem sangramento nenhum, entendeu? Então, a questão do pós-operatório do paciente, aquele edema, aquele inchaço, melhora demais, né? O tempo da cirurgia é encurtado, porque você perde muito tempo na cirurgia estancando o sangramento. Então, o laser não tem sangramento nenhum. A recuperação do paciente é muito mais rápido do que uma cirurgia
com um bisturi. Nossa, incrível. Certo? E a cicatriz aqui nessa parte de cima aqui? A cicatriz com laser e com bisturi, a longo prazo, é a mesma. A questão pega no pós-operatório. Então, tem paciente que tem uma certa fragilidade capilar, paciente que toma anticoagulante, que mesmo parando antes da cirurgia, tem um sangramento, costuma ter um sangramento maior. Então, tudo isso é melhorado demais com laser, tá? Voltando à questão do terço superior, além das pálpebras, nós temos a questão da posição da sobrancelha, se ela está alta, se ela está baixa, tudo isso a gente avalia também. Porque com o envelhecimento, principalmente essa parte externa, que o finalzinho da sobrancelha tem uma tendência para a queda. Né? Como é que você trabalha essa simetria da sobrancelha? Isso, é a queda, a gente chama queda da cauda da sobrancelha, né? A gente tem hoje inúmeras técnicas para levantar a sobrancelha, tá? Ela pode ser feita pelo couro cabeludo, nós desenvolvemos uma técnica que faz por baixo, né, aproveitando a incisão da cirurgia plástica palpebral, né? Então, tudo isso vai ser avaliado na hora ali. E a gente está sempre associando, às vezes, porque você tem uma queda e, ao mesmo tempo, aumento dessas ruguinhas, com a toxina também nessa região. E agora nós implantamos o paciente, eu sempre estou indicando, se o paciente fez uma cirurgia plástica de pálpebra, está ótimo, e está com óculos tampando toda aquela maravilha que está ali atrás. E nós adquirimos um laser de última geração para retirar o óculos dessa paciente. Então você já faz o vício refrativo junto com a plástica ocular? A única cirurgia que a gente tem que fazer no segundo tempo é a cirurgia refrativa para retirar os óculos. O resto, tudo dá para fazer no mesmo tempo. Bacana, hein? É, porque realmente colocar um óculos é péssimo, péssimo. Ainda mais assim, depois dos 40 anos que a pessoa tem a vista cansada e que ela não consegue ler sem o óculos. Aí se de repente puder fazer 2 em 1, né? Perfeito. Bacana demais. Outra coisa, pescoço de peru. É triste, é muito ruim de se ver e a pessoa que tem, se olha no espelho, ela deve ficar muito triste com esse pescoço enrugado. Como é que você trabalha a tração do pescoço, da pele do pescoço? Bom, o pescoço também é uma queixa 100% das mulheres, pescoço praticamente e papada, queixo. Né? Pescoço e papada, elas caminham junto, né? Bom, no mini lift, a gente pode fazer o tratamento de todo o rosto, ou se a pessoa, por exemplo, tem uma flacidez maior de pescoço, dá para a gente trabalhar por segmento, né? Então, no pescoço, o que nós temos que avaliar? Essa flacidez de pele, se ela é grande, se ela é pequena. Por quê? Se a pessoa só tem uma papadinha, mas tem uma flacidez de pele, aliás, não tem uma flacidez de pele, uma pele muito elástica, dá para você trabalhar só a questão da mini lipoaspiração, porque a pele volta devido à elasticidade. Se ela tem... Aí depois, só um minuto, faz a mini lipoaspiração e pode injetar essa gordura em algum lugar que tenha depressão? Pode, mas a gordura de escolha da lipoenxertia não é de papada. Tem outros locais melhores para fazer essa lipoenxertia, que é tirar a gordura do lugar e colocar em outro, devido às células tronco. Tem lugares que tem mais gordura, tem mais célula tronco, né? E, ao mesmo tempo, ela absorve menos do que a própria gordurinha de papada. Mas dá, mas não seria o de eleição. Mas podia fazer ali um abdômenzinho logo de... Do abdômen é mais indicado? Dorso de braço, face interna do joelho e na mulher, em terceiro abdômen. A intenção aqui não é fazer a lipoaspiração, e sim tirar uma gordura suficiente para a gente enxertar ou colocar em outro lugar. Né? Entendi. Voltando ao pescoço, então, vemos a gordura, a flacidez de pele e a flacidez muscular, né? Que, como mais uma vez, é o mais importante. Então, a incisão, ela pode ser localizada apenas pegando a parte do pescoço. A gente analisa esses 3 segmentos e, dependendo de cada paciente, a gente faz o tratamento. Só quero deixar um adendo aqui. É muito comum, às vezes, a pessoa que tem aquele queixinho mais curtinho, ou o aparecimento da papada e daquele pescoço flácido, ele é mais precoce, né? Então, a gente sempre está associando o aumento do queixo, ou do mento, que a gente chama, que pode ser feito com uma prótesezinha ou com a própria gordurinha da pessoa. Aí você faz um contorno bem mais bonito. Justamente. Para a gente encerrar, quem tem olheiras, realmente pena, principalmente aquelas olheiras escuras. Tem alguma coisa que possa clarear ou atenuar essa cor escura que fica debaixo dos olhos? Com certeza, né? A olheira tem geralmente 3 origens. Ela pode vir da pele, né? Dos vasos sanguíneos que estão embaixo da pele, ou das bolsinhas de gordura. A gente tem 3 bolsinhas de gordura nas pálpebras inferiores que, dependendo do excesso dele, já dá um sombreamento, a olheira. A gente avalia isso aí. Muitas vezes a gente faz a cirurgia plástica de pálpebra
retira aquele excesso de gordura e já entra com um laser, que a gente chama de Resurface, para melhorar, para clarear essa questão da pele. E clareia, né? doutor? Muito bom. Não é um tratamento fácil. A pessoa tem que, dependendo se for de pele, funciona como um tratamento de mancha. A pessoa tem que fazer algumas sessões de laser, isso clareando aos poucos. Importantíssimo também o hábito de vida dessa pessoa. Ela tem que cuidar com filtro solar, usar às vezes um ácido caseiro para sempre estar estimulando a renovação celular. Porque essa pessoa, a tendência da olheira, assim como o paciente manchador, o paciente que tem manchas, é sempre estar voltando aquela mancha, voltando a olheira. Então, o hábito de vida depois do procedimento é de extrema importância. Principalmente as pessoas mais morenas, né? Também. Tendem a escurecer mais. Também. A questão da morena, porque o moreno limita um pouco o nosso tratamento, que os tratamentos de laser, os tratamentos de pele têm que ser menos potentes, né, com de pele clara. Quero agradecer a sua participação. Quero te dar os parabéns. Você está com um nenenzinho novo em casa. Parabéns a você, sua mulher. E bacana, doutor. Eu acho que, assim, para a pele, o rosto, que a gente no tempo todo anda descoberto, a gente tem que estar bem, até mesmo porque para a autoestima, para você ter mais segurança, para falar com as pessoas. É legal que você esteja bem. E esse REMIN, que é essa associação de técnicas que o doutor Bernardo faz, é que é interessante. A gente ainda não falou da carboxterapia, que antes era só para celulite, agora é para rejuvenescimento facial também. A intradermoterapia, que são aplicações de medicações que ativam o colágeno, a elastina, que promovem uma renovação celular da face. Então, são várias técnicas, vários procedimentos que, de repente, podem estar juntos e trabalhando na sua beleza por mais tempo, porque a gente vai envelhecer. Não tem jeito de ter 50 anos com cara de 15, mas a gente pode envelhecer com dignidade e com muita beleza. Obrigada, doutor, pela participação. Eu agradeço, Aurélia. Muito obrigado. Daqui a pouco vem o doutor Vladimir Gonçalves. Não saia daí, porque você vai ver que gracinha de médico. Ele vem falar sobre varizes. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Programa Boa Vida, falando sobre beleza, falando agora sobre beleza das pernas. Olha, eu acho que pernas bonitas, tudo de bom, né? Então eu procuro trabalhar minhas pernas na musculação e não esqueço de ir ao angiologista, porque 2 vezes por ano eu faço minhas aplicaçõezinhas, porque eu não gosto daquelas teiazinhas de aranha enfeiando as minhas pernas. Doutor Vladimir Gonçalves é o nosso entrevistado da agora. Doutor, então vamos começar perguntando sobre o seguinte: muita gente acha que varizes são só uma questão de estética, mas você considera varizes são uma doença? Varizes é uma doença e até pela OMS é a 5ª doença mais prevalente do mundo inteiro, né? E ela no estágio mais avançado realmente é um problema importante, problema de saúde pública e que realmente tem que ser encarado inicialmente como uma doença de fato. Agora, a gente mora num país que é tropical, é um país que as mulheres se preocupam muito com a estética e que realmente a preocupação se afunila de pensar só na estética. Mas varizes, sim, é uma doença que tem que ser tratada. Tá, então, no programa de hoje, eu acho que a gente deve falar dessas, eu não sei se você fala, tange alguma coisa? Telangiectasias. Que são as microvarizes, que não se chama de microvarizes, né? As microvarizes hoje, na verdade, são veias assim, que a gente também chama
de veias reticulares, ou nutridoras, ou nutrizes. Porque, assim, tem uma classificação em relação ao diâmetro delas, que a telangiectasia normalmente são vasinhos que variam de 0,1 até 1 milímetro, e normalmente ficam na camada dérmica, na segunda camada de pele, e as microvarizes são consideradas as veias nutrizes ou reticulares, né? Que eu vou falar posteriormente. Nutrizes são as que nutrem? São as que nutrem. E elas, na verdade, elas não são palpáveis, elas muitas vezes não são muito bem vistas, mas que ficam na terceira camada da pele, no tecido celular subcutâneo, e que causam um aumento de pressão muito grande no segmento das telangiectasias. Entendi. Então vamos falar dessas veinhas que atrapalham a estética primeiro e depois a gente entra para aquelas mais de calibre mais grossos, né, e que provocam dor e que precisam ser tratadas porque são uma doença. O que você tem para tratar essas pequenininhas, essas que enfeiam, essas telangiectasias. Telangiectasias, Isso. que nome difícil. Bom, o mais importante inicialmente é a da gente classificar. O paciente chegou no consultório, a gente faz uma classificação assim imediata. É uma telangiectasia simples, é um tipo de tratamento. É uma telangiectasia combinada, é outro tipo de tratamento. Porque normalmente nas combinadas sempre tem essa microvariz que nutre, ou seja, ela aumenta a pressão no local. Então, são tratamentos distintos. Entendi, porque se você só tira a aparência dela, ela está lá dentro nutrindo as outras. Nutrindo os locais. Então não vai adiantar. Inclusive, isso muitas vezes é motivo de consulta. O paciente chega no consultório falando, fiz a aplicação e voltou no mesmo lugar, procurei tal médico. E muitas vezes essa avaliação inicial de cada paciente é muito importante, porque é a partir dali que vai fluir todo o tratamento, né? Entendi. Então, o tratamento para essa seria a escleroterapia? Claro, as telangiectasias simples, o tratamento é só o tratamento escleroterápico. Aí tem diversas modalidades. Tem que explicar para as pessoas, escleroterapia... A escleroterapia que eu estou falando aqui é a escleroterapia ou secagem de vasinhos, né? Que é feita a aplicação, né? Que normalmente hoje o produto universal que é utilizado é glicose a 75%, mas existem outros produtos também que eu não vou discorrer agora. Então, a telangiectasia, na verdade, seria tratada basicamente mas pela antigamente doía tanto, Vladimir. Eu sei que da última vez que eu fui ao seu consultório, por exemplo, não doeu nada. Justo. Hoje tem uma técnica muito interessante para tratá-la, que hoje, no Brasil inteiro, praticamente, o pessoal tem feito, que é a crioscleroterapia. Então, o que é isso? A telangiectasia, que é simples, né, que ela não é combinada, não tem nenhum vaso nutriz, a gente tem um aparelho que gela essa glicose que vai ser colocada na veinha do paciente, uma temperatura, ele chama CryoSystem, uma temperatura que varia em temperatura de consultório a menos 39 a menos 42 graus. Com isso, você consegue agredir mais o vasinho por dentro, protegendo mais a pele, e com isso, evidentemente, se o líquido entra assim numa temperatura tão baixa, a sensação dolorosa é muito pequena. E hoje, a gente tem usado também o recurso de um aparelho bem interessante, que é o CryoSystem, que é o sistema do Coulinier, que é um aparelho, é um jato sob pressão que a gente coloca no local imediatamente antes, durante e logo após a sessão de escleroterapia. Isso é fantástico. É bem mais agradável. É bem mais agradável. Em relação a custo-benefício, é muito interessante. Normalmente é um tratamento que assim, tem um valor um pouquinho maior, mas o número de sessões que você precisa realizar é muito menor. Agora tem uma coisa também, antigamente a gente tomava essas aplicações, fazia essa escleroterapia e a perna ficava com hematomas durante 15 dias, 20 dias. Dessa vez que eu fui lá, dessa última vez que eu fui ao seu consultório, eu senti que 3 dias depois as manchinhas já tinham sumido. Justamente, isso é provavelmente em relação ao gelo que a gente usa, né? A crioscleroterapia, como a gente trabalha numa temperatura muito baixa, a proteção da pele é muito maior. E ela faz uma venoconstrição importante também. Evita sangramentos, o resultado normalmente ele é bem melhor em relação a essa parte das equimoses, né? E o que é a escleroterapia teleguiada? Bom, hoje... Ecoguiada. Normalmente é assim. Existe uma maneira de nós fazermos a aplicação. Normalmente a gente faz em vasos mais profundos ou vasos mais grossos, ou até mesmo para tratar safenas, que a gente usa uma outra substância, que é o polidocanol. Normalmente aí é a espuma densa que a gente utiliza. E normalmente tem que ser ecoguiada por quê? Porque essa espuma densa, quando é colocada principalmente no sistema de safena ou em alguns vasos coletores mais grossos, ela tende a esparramar. Ela vai desde para o sistema venoso superficial, que é o sistema de safenas e filhas dela, como para a parte profunda também.
Então, ela tem que ser ecoguiada. E ela é ecoguiada com ultrassom, com o aparelho de ultrassom. Que a gente tem no consultório e tem no centro cirúrgico quando é feito também. É extremamente interessante e tem indicações assim, específicas também para isso. Quer dizer que, então, uma varize de calibre maior, de calibre mais grosso, pode ser tratado sem a cirurgia? Evidentemente, ela pode ser tratada, mas normalmente essas varizes muito grossas, elas acometem pacientes assim, que têm uma doença funcional importante. Que além das varizes, eles apresentam aquelas úlceras grandes, que ficam normalmente na parte distal de perna. Para esse paciente, que normalmente é um paciente que sempre viveu e conviveu com essa úlcera, o polidocanol, que é feito com a técnica da espuma densa, ecoguiada, ele é extremamente interessante. Mas a chance de pigmentação no local é muito grande também. Então, assim, é um público que tem que ser muito bem escolhido, né? Entendi. Doutor, fala um pouquinho sobre as veias safenas. Por que elas adoecem? Bom, a veia, na verdade, essa denominação varizes se dá porque a veia ela fica alongada, tortuosa e distendida. E, na verdade, ela perde a função dela. O que é a função da veia normalmente? Ela sempre tem que encaminhar o sangue sempre num único sentido, de forma para cima, unidirecional e ascendente. Quando o sangue sobe e ele reflui, ele volta, ele aumenta a pressão em todo o sistema abaixo disso aí, a montante, e o paciente, ele fica normalmente com a perna, com as veinhas bem distendidas. Entendi. Então, a safena, quando ela é acometida por isso, e claro, no paciente que tem uma predisposição importante, ela fica doente. Aí ela tem, muitas vezes, que tem que ser tratada. Entendi. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, algumas pessoas assim com umas veias grossas, bem aparentes, é porque o sangue está voltando, ele não está só indo, ele está na contramão. Justamente, porque aí o sangue está subindo e está descendo. Imagina só, num sistema coletor que tinha que levar o sangue só de uma maneira ascendente. E se ele voltar, ele vai sempre estar aumentando a pressão no segmento abaixo disso aí. Então, evidentemente, vai estar ocasionando essas varizes que vocês normalmente veem. São varizes bem calibrosas, né, Aurélia? Uma safena doente, doutor, ela pode ser utilizada no coração ou não é apropriado? Normalmente, quando o paciente ele não tem nenhum recurso, ele não tem uma mamária, ele não tem uma artéria radial para se colocar na cirurgia cardíaca, ela pode ser utilizada mesmo doente. Não é a preferência. Mas quando o paciente, na verdade, ele tem uma safena que é doente e que é muito sintomático para ele, dor, peso, cansaço, isso a longo prazo vai trazer consequências ruins para ele, que na verdade é a insuficiência venosa crônica, ela tem que ser tratada. Como é que você trata uma safena? Você retira? Para mim, você retirava a safena. Você está falando que trata, ela fica lá? Hoje a gente, pela nossa sociedade de flebologia, nossa sociedade, ela recomenda 2 tipos de tratamento. Nós temos o tratamento que é feito assim, há décadas, que é um tratamento muito eficaz, que é a fleboextração. É um tratamento muito eficaz, mas com a recuperação do paciente em tempo muito tardio. O paciente normalmente recupera em torno de 20 a 30 dias, tem os cortes, o paciente tem uma dor pós-operatória maior, há mais sangramento. E tem o método que hoje a gente tem feito assim, mais com nossos pacientes, que é o endolaser. O endolaser, na verdade, a gente passa uma fibra por dentro da safena, desde a posição baixa, né, desde a urina, uma fibra óptica que é o endolaser. Né? Bom, esse endolaser, a fibra sobe, você não tem que fazer abertura nem em região de virilha, que é na crosta, e muito menos embaixo, e você queima a safena por dentro. Então, o laser, na verdade, ele chega a uma temperatura no disparo de quase 900 graus. Se desce a 4 milímetros, 5 milímetros mais ou menos, essa temperatura já normaliza em torno de uns 100 graus. Então, isso faz com que a veia, ela entre no venoespasmo, ela cria um processo inflamatório importante, ela fibrosa no local. Então, você não retira a safena. Isso é muito interessante para o paciente e é a maior indicação do endolaser, porque o paciente normalmente vai embora no mesmo dia, ele volta a trabalhar um intervalo entre 5, 7, no máximo 7 dias, e o resultado é muito interessante. Olha, e doutor, as veias sadias, elas acabam fazendo o trabalho das veias doentes também? Porque parece que nos meus estudos que eu estava vendo hoje sobre o seu tema, parece que elas vão criando novos caminhos até para ajudar as veias doentes que não estão conseguindo deixar o sangue fluir. É verdade isso? Justamente. A dúvida de todo paciente até os pacientes mais assim entendidos, e se eu tirar essa veia daqui, para onde que meu sangue vai circular? O organismo ele é sábio. Na verdade, quando há essa retirada, principalmente até mesmo retirada de safenas, o organismo se incumbe ele próprio de desviar aquele sangue. É como se fosse uma via que está doente, uma via estragada.
ele se incumbe de desviar essa passagem desse sangue para outros segmentos. Isso é feito por outras colaterais que são sadias e para o sistema das veias perfurantes, que comunicam a parte que é superficial com a parte profunda. Então, isso aí, o organismo da gente é perfeito, né, gente? Nossa, demais. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos conversar mais. Quero perguntar sobre salto alto, sedentarismo, o que faz, o que a gente pode fazer para prevenir as varizes e ajudar o sangue a bombear esse sangue para cima, o coração, a bombear esse sangue para cima. Até já. Sai daí não. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta. Ontem eu busquei os resultados dos meus exames no Núcleo Laboratório e, graças a Deus, minhas taxas estão ótimas, saúde perfeita. E é claro, né, eu me cuido, estou sempre fazendo o meu check-up e, é claro, onde eu vou? No Núcleo, porque lá está a família do Dr. Cid Oliveira Reis, que é uma família de médicos, de patologistas, de pessoas que entendem do riscado. Além do mais, eles investem no laboratório, né? Isso é tudo de bom, eles têm equipamentos de ponta. Por isso que o Núcleo é um dos maiores do Brasil. E é lá que eu peço para você ir quando você for fazer o seu check-up. Agora a gente está falando sobre cirurgia vascular, sobre angiologia. O nosso convidado é o Dr. Vladimir Gonçalves. O que eu acho interessante nessas entrevistas é que o médico tem um arsenal de tratamentos, né, que ele pode combinar e dar um melhor resultado para o paciente. Vamos falar um pouquinho da mini cirurgia, doutor? Claro. Como que é a mini cirurgia? A mini cirurgia, como o próprio nome assim, fala, antigamente assim, o pessoal até era interessante que falavam de microcirurgia. Existe até pacientes que falam e médicos também. O termo mais apropriado hoje é de mini cirurgia. Bom, e o que é a mini cirurgia? A mini cirurgia é um procedimento minimamente invasivo, mas a gente faz esse procedimento numa sala que tem toda a estrutura, ou no centro cirúrgico, na maior frequência, tem assistência do anestesiologista, só que o paciente ele não tem anestesia, não tem bloqueio, nem peridural ou anestesia raquiana. Bom, a gente faz só com anestesia no local e há uma sedação pequena. Os pacientes normalmente eles ficam com a gente umas 3, 4 horas, passadas a sedação o paciente vai embora e normalmente no terceiro dia, quinto no máximo, ele se recupera totalmente. Já está liberado. Volta às suas atividades plenamente. Que é importante, né, doutor? Porque hoje em dia ninguém pode parar muito tempo, né? Justamente. A mulher de hoje, ela é uma mulher muito ocupada, né? Não era como há 10, 20 anos atrás. E quando não trabalha, é mãe turista, né? Leva os filhos para todos os lugares, né? Mas os homens também precisam fazer o tratamento de varizes, né, doutor? Eu vejo alguns homens com aquelas veias grossas, de repente, essas veias doem. Doem a perna, não doem? Porque o fluxo de sangue não sobe. Dói. Normalmente, a doença varizes é uma doença que tem uma incidência muito maior no sexo feminino do que no sexo masculino. Uma proporção de 4:1. Bom, mas os homens, normalmente, quando nos procuram, hoje eles também procuram para tratar a estética. Mas quando o homem chega a ser sintomático, ele é sintomático mesmo. Normalmente, nos pacientes do sexo masculino, quase todos eles melhoram muito com o tratamento conservador, que seria a manutenção de peso, a atividade física regular e principalmente o uso de meia elástica. Mas hoje os pacientes procuram muito também do ponto de vista estético, eles querem tratar a estética, Aurélia. É porque todo mundo quer ficar Todos, bonito, né? Não tem jeito. A minha perna mesmo não tem nenhuma veinha, você catou
tudo, doutor Vladimir. Catou tudo. Eu estava olhando hoje com a Nívia, gente, não sobrou nenhuma. E nem uma manchinha também, porque antigamente a gente tinha o medo de ficar a mancha. O laser mancha? Bom, todo e qualquer tratamento hoje, independente se muito bem feito e tecnicamente realizado, ele vai depender do fototipo do paciente, né? Existem pacientes que são branquinhos, que chegam no consultório, mas assim, contrapartida tem um pai que é moreno, uma mãe que é morena, ou antepassados dele. Você tem que ter muito cuidado, essa investigação acho que é importante. E claro, se houve uma hipercromia, que é uma manchinha nos locais, ela tem que ser tratada, muitas vezes sem até a necessidade do dermatologista. Existem hoje recursos para a gente fazer isso. Doutor, adianta tomar esses remédios para não ter varizes? Bom, Aurélia, esse é uma coisa que também se é muito falado e os pacientes também procuram muito no consultório. O medicamento hoje, que é chamado de flebotônico, ele é fantástico, ele é fundamental quando o paciente ele é sintomático, ou quando ele se encontra de uma maneira agudamente assim, comprometido, que é dor, peso, cansaço, muito inchaço. Esse medicamento é fantástico. Agora, como prevenção da doença, a gente, na verdade, não se segura, a gente não usa ele como uma muleta. Normalmente a prevenção é a visita periódica ao angiologista, cuidar sempre do peso, atividade física regular e, claro, né, que é mais difícil no nosso meio, que é o uso da contenção elástica, que é meia elástica que varia desde a 3/4, 7/8, como queira, né? Mas isso melhora a dor? É só para melhorar a dor ou para prevenir? Quando você melhora a dor assim, crítica, aguda do paciente com o medicamento, a manutenção disso é feita dessa forma, Aurélia. Entendi. Salto alto provoca varizes? Bom, o salto alto também é um mito, foi um mito e ainda hoje se é muito falado. Tem colegas que falam que não faz mal e tem outros que falam. Bom, qual que é a sua opinião? Bom, eu vou externar aqui, não é a minha opinião. Tudo aqui hoje é embasado em estudos. E existe um estudo aqui no Brasil que foi feito pelo pessoal lá da Faculdade de Botucatu, pelo professor Humberto de Abreu Maffei, que ele compara um grupo de pacientes. E, na verdade, o salto, a conclusão do trabalho, que os saltos normalmente acima de 7 a 10 centímetros, para uma paciente que é predisposta, entenda bem, uma paciente que tem uma tendência grande para desenvolver, a longo prazo, ela vai ter um movimento de bomba prejudicado e, consequentemente, o sangue vai ficar mais parado na perna, na panturrilha, que na verdade é chamado coração venoso periférico. Então, a longo prazo, sim, ela vai ter problemas. Então, o conselho que eu dou para as pacientes é claro que o Brasil é uma terra de mulheres bonitas e que são elegantes, e o salto as deixa mais elegantes. Mas tenta usar um salto no dia a dia de 3 a 6 centímetros para um paciente que tem uma tendência muito grande. Mas também se a pessoa cuida das varizes, se ela vai periodicamente ao angiologista, se ela descansa as pernas um pouquinho, colocando as pernas para cima ao chegar em casa. Aí, de repente, o salto está até liberado, né? Justamente, né? Então, é uma questão de você... Eu, por exemplo, não abro mão dos meus. É claro, a maior parte das mulheres brasileiras, olha. Então, assim, o que você acha que foi fundamental para a evolução dos tratamentos da angiologia? O laser, você acha que foi, assim, uma grande sacada para a angiologia? O que eu acho para a nossa especialidade hoje, principalmente quem cuida da parte de veia, que é a parte da flebologia, primeira coisa, sempre é obedecer à regra básica, né? O exame físico tem que ser muito bem feito, a anamnese tem que ser muito bem feita. Hoje, como propedêutica armada, a gente tem 2 aparelhos que são fantásticos. Quais? Um deles se chama fleboscópio, que é um trabalho que a gente trabalha com... O fleboscópio é aquele que você fica olhando? Justamente. O fleboscópio, na verdade, é um aparelhinho normalmente em forma de ferradura e, assim, e a gente trabalha com a luz bem forte, que é o infravermelho. Aí enxerga tudo, né? Justo, Aurélia. A gente coloca esse aparelho na perna dos pacientes porque ele é a maior fonte para se fazer o diagnóstico daquela veia que eu falei anteriormente, que é a veia reticular, né, que ela nutre os vasinhos. Então, isso é fundamental. Existe um outro aparelho que é muito interessante também, que é a realidade virtual, que é o Aquilvem, que é um aparelho muito bacana. Eu devo estar aqui depois para falar sobre o aparelho. Eu quero fazer um programa só sobre esse aparelho, do tanto que ele é importante. Então, mas na explica verdade, rapidinho sobre ele. O que a gente pode esperar? Bom, o Aquilvem, na verdade, dele? como eu te falei, é uma mistura dados de realidade, da realidade do mundo nosso real com a realidade virtual. Ele basicamente é formado por eletrodozinhos e a gente coloca na pele do paciente. Isso vai emitir alguns sinais, né, que são sinais que são fontes de laser. A célula vai absorver isso aí e vai refletir na própria pele. É fantástico, porque você vê todo o sistema venoso superficial do paciente. A tendência, então,
que os tratamentos sejam mais curtos e mais eficientes. Justamente. E menos dolorosos. Justamente, Aurélia. Então, assim, varizes, então, só vai ter quem quiser, né, doutor? Justamente. Hoje a gente observa, é tão simples. Basta procurar uma pessoa que sempre está tratando isso aí, vá a um angiologista. É uma doença que tem muito mito em torno dela. Então, assim, procure quem sabe, né, para fazer a orientação direitinho. Claro, né? claro. E, assim, o ideal é que você não deixe acumular muito, né? Porque se você vai periodicamente, ela não vai se acumular e o tratamento é mais simples, mais Justamente, fácil. Aurélia, existem pacientes que chegam no consultório e trataram há 10, 20 anos atrás. Olha, porque voltou tudo. Claro que não. A doença variz é uma doença crônica e progressiva. Então, o paciente, claro, que se ele fez o tratamento, nada vai voltar. Outras, a longo prazo, vão aparecer. Então, esse cuidado do paciente, da prevenção que eu falei, da atividade física, de cuidar do peso e a contenção, isso é importantíssimo. E, evidentemente, né, a visita periódica ao angiologista. O paciente que opera hoje, a cada pelo menos 1 ano ou 2 anos, ele tem que fazer uma visita ao angiologista que operou um outro colega, né? Que nem eu, né? Claro, né, Aurélia? Que nem eu. Um beijo para Valéria Estrela, que é a esposa do Dr. Vladimir, que está para ter neném. Justo. Dia 20 está chegando a nossa Natália aí, Aurélia. Vai mandar uma foto para eu botar no Diário da Manhã. Oh, se Deus quiser. Um beijo para você, Valéria, que Nossa obrigado. Senhora do Bom Parto te deu uma boa hora. Quero agradecer a sua participação. Quero dizer a você que ambos os médicos que estiveram aqui vão estar na revista Boa Vida, que será lançada uma edição especial que será colocada no mercado final de julho, começo de agosto, em que a gente vai estar colocando assim, vários especialistas que vêm aqui. Oi, meu bem. Queria agradecer, inicialmente eu não falei isso para você, queria agradecer muito a presença aqui, o convite. Tá? Eu que agradeço. Foi um papo muito bacana, né? Enfim, agradeço bastante. Eu que agradeço, doutor, e vai voltar outras vezes, certo? Vamos sim, se Deus quiser. Dá uma boa noite. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Próxima quarta-feira, 8 horas em ponto, a gente está aqui. Até lá. I'm here to remind you when you fall in love, you only get lies, pain, sorrow, so for at least until tomorrow, I never fall in love. Programa Boa Vida. Oferecimento Centro Brasileiro de Implantodontia. Excelência em implantes. Fone 3213-7000. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000.